Vamos ver então um exemplo de função linear. Vamos considerar essa função aqui dada pela lei f de x igual a 2x. Né? O gráfico vai ser isso aqui porque a gente já sabe que ela passa na origem, né? E aí eu poderia considerar, eu quero considerar um outro ponto, por exemplo. Né? Então vamos pegar, por exemplo, x igual a 1 aqui. Tá? Então se você toma x igual a 1, pela lei você tem que é 2 vezes x, então 2 vezes 1 é 2. Então você vem aqui no gráfico da função, né? E você vai encontrar mais ou menos aqui o ponto 2, tá? E aí você marcaria esse ponto aqui e aí traçaria a reta, certo? Então é bem simples, você só precisa desses dois pontos, tá? Então y igual a 2x com a maior que zero, porque o a aqui é 2, então a inclinação é para a direita mesmo, a gente já sabia disso. Agora, de forma análoga, né, você vai ter, se você tem uma função dada pela lei f de x igual a menos 2x, então ela vai passar também pela origem e vai estar com a inclinação voltada para a esquerda, certo? Y igual a menos 2x, com a agora negativo. Bom, mais um caso especial é quando nós temos a igual a 1 e b igual a 0. É um caso particular de função linear. No caso, nós temos f de x igual a x. Então, essa função ela é chamada de função identidade. Por quê? Porque o que entra lá no... Você pega um elemento do domínio, é levado nele mesmo no contradomínio. Tá? Então, f de x igual a x é a função identidade. E aí, ela é dada por esse gráfico aqui. Né? Se você observar, o ângulo que ela forma aqui com o eixo x é de 45 graus. Tá? Então, o que acontece? Pego o x aqui e vou levar aqui em x, tá? Ok? Então, essa é a função identidade. Y igual a x. Um outro exemplo. Essa função f de r em r dada por f de x igual a 3x menos 1. Então, note o seguinte. A imagem da função é igual ao contradomínio, que é igual ao conjunto dos números reais. Tá? Essa função ela é sobrejetora. Né? Você já estudou o que é sobrejetora. É quando a imagem é igual ao contradomínio. Né? Agora, além disso, para todo x1 e x2 pertencente a R, se nós tomarmos, né, dois elementos distintos, x1 diferente de x2, vai implicar que 3x1 é diferente de 3x2. Então, se eu subtrair 1 em ambos os membros da desigualdade, eu tenho que 3x1 menos 1 é diferente de 3x2 menos 1. Note que esse aqui, ó, é quem? É o f de x1, certo? E esse outro aqui é o f de x2, tá? Então, esse aqui é o f de x2. Então, nós temos o quê? Que f de x1 é diferente do f de x2. Portanto, ó, eu tomei x1 diferente de x2 e mostrei que f de x1 é diferente de f de x2. Logo, nós concluímos que essa função ela é injetora. Tá? Então, f é bijetora. Por quê? Porque ela é injetora e ela é sobrejetora. Tranquilo? Muito bem. O gráfico da função é isso aqui. Tá? Bom, determinação de uma função afim. Então, nós podemos determinar uma função afim se conhecemos a sua inclinação, ou seja, o coeficiente A, e o seu coeficiente linear, o coeficiente B. Aí o que acontece? Por exemplo, se A for igual a 2 e B for igual a 10, nós vamos ter que a função ela tem essa cara aqui, né? Ela tem esse formato, f de x igual a x mais b. Como eu sei quem é A e sei quem é B, eu já sei quem é a função. A função vai ser o quê? F de x vai ser igual a 2x mais 10. Muito fácil, né? Agora, ela também pode ser obtida se nós temos dois de seus pontos, tá? Ou dois de seus valores. Isso quer dizer o seguinte. Se eu tenho, por exemplo, f de 1 igual a 12 e f de 2 igual a 14, só para dar um exemplo, tá? Então, o que eu faço? Eu sei que a função ela é da forma ax mais b, não é isso? Eu sei que f de 1 é igual a 12, então eu vou ter o quê? Que o f de 1 ele é dado como sendo a vezes 1 mais b, tá certo? Isso aqui é igual ao quê?
A mais B. Só que, por outro lado, o f de 1 é 12, tá? Então, eu descobri o quê? Que A mais B é 12. Então, eu tenho essa primeira parte aqui, ó, A mais B igual a 12. F de 2 é igual a 14. Então, eu tenho que 14, ele é igual ao f de 2. Mas quem é o f de 2? É A vezes 2 mais B. Isso daqui é o que? 2A mais B. Tá? Então, eu tenho que 2A mais B igual a 14, eu tenho essa outra parte aqui de baixo. Então, na verdade, o que eu obtive aqui? Eu obtive um sistema com duas equações, tá? E duas variáveis. Só dependo de A e de B. Então, eu consigo resolver esse sistema, né? E aí, eu resolvendo o sistema, eu tenho que A é igual a 2 e que B é igual a 10. Então, eu já tenho quem é a função. Eu vou ter que a função vai ser f de x igual a 2x mais 10. Tranquilo? Muito bem. Agora, o estudo do sinal da função. Se eu tenho a função dada por y igual a x mais b, nós sabemos que a raiz da função é dada por x0 igual a menos b sobre a. Por quê? A raiz da função, né, falando graficamente, é onde a função toca o eixo x. Tá? Aqui eu tenho o eixo x, cá aqui o eixo y, né? Nós já vimos que esse ponto, ele é justamente o ponto menos b sobre a 0, certo? Você pode dizer também que é onde o valor de y é 0, né? É o valor, você obtém a raiz da tua função, tá? Então, o que acontece aqui? x0, você encontrou a raiz. Aí, traça a reta. Se a for maior que 0, os que estão à direita aqui, ou os que a reta está na parte superior do gráfico aqui, é positivo, e na parte inferior, negativo. Analogamente, se você tem aqui, você encontrou a raiz, mas o seu A é negativo, tá? Então a parte que está para cima agora do eixo, ó, é a parte que está à esquerda do x0. Então essa parte aqui vai ser positiva e aqui está abaixo, aqui, ó, vai ser a parte negativa. Então é dessa maneira que nós estudamos o sinal da função, tá? Com apelo gráfico mesmo, tá ok? Bom, agora voltando lá ao nosso problema inicial. Como é que a gente vai resolver esse problema? Lembrando, o problema era que nós tínhamos duas empresas, uma E e uma F. Uma cobrava a bandeirada mais a quilometragem, né? E a outra só cobrava a quilometragem, tá ok? Muito bem. Então, nós podemos expressar aí a primeira empresa como sendo uma função de x, né? E aí ela cobrava uma bandeirada fixa de R$6, né? E aí a função dessa empresa, ela pode ser dada pelo seguinte, ó. Observe, isso daqui está representando o quê? A bandeirada, tá? R$6 de bandeirada. Se você andou 0 km, tá? Aqui você já paga R$6 de cara, tá ok? E aqui, a cada quilômetro, você vai pagar R$3. Era isso que dizia lá a regra da empresa E. Tá? Então, nós podemos aqui representar essa função aqui, preço da corrida, como sendo 3x mais 6. Observe que é uma função linear. Então, lembrando, a cada quilômetro aqui você vai pagar R$3 e aqui é a bandeirada fixa. Já a empresa F, né, não tinha bandeirada, então pagava só pelo quilômetro rodado, né? E o quilômetro rodado ele era dado por R$4. Então, observe que o B é 0, não tem a bandeirada, e a cada quilômetro, tá, você vai pagar R$4. Tudo bem? Então, nós temos aqui as duas funções. Essa daqui relacionada à empresa E, e essa daqui está relacionada com a empresa F. E nós queremos, na verdade, ele que ia fazer uma corrida de 8 km, né? Então, em 8 km, ele percorrendo 8 km, é mais vantajoso utilizar a empresa E ou utilizar a empresa F, ok? É justamente isso que nós queremos definir, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou verificar aqui quanto é que é o F de 8 em cada uma delas e ver qual que sai mais caro e mais barato. Então, a primeira função, tá? Era
f de x igual a 3x mais 6, tá? E aí, eu vou calcular quanto é o f de 8 aqui. F de 8 vai ser igual a 3 vezes 8 mais 6, tá? Então isso daqui vai dar 24 mais 6, que é igual a 30. Opa, então nessa empresa aqui, na empresa E, ele vai gastar 30 reais, tá? Eu vou até chamar aqui FE, aqui, tá? Que é da empresa E, ok? Agora, na outra empresa, o que vai acontecer? Que vai ser a empresa F, Fzão, de 8, né? Desculpa, de X primeiro, tá? Vou fazer aqui de X. Ela é dada por 4x, que a gente vindo agora, tá? Então, Fzinho de F de 8, ou seja, da empresa F, vai ser igual a 4 vezes 8. Que o resultado, 4 vezes 8, 32. Então, pela empresa F, gasta 32 reais. Então, observe que é muito mais vantagem ele utilizar a empresa E. Muito mais não, são 2 reais de diferença, né? A empresa E. Mas como ele queria gastar menos, essa daqui tá te dando um custo menor, ok? Ah, mas se eu quisesse rodar K quilômetros, que eu não sei que K é esse, qual seria a vantagem e qual seria a desvantagem? Será que em algum momento essa empresa F aqui, ela me traz alguma vantagem? Vou utilizar aqui o software GeoGebra e nós vamos traçar o gráfico dessas funções, tá? Então a primeira função de táxi era a função f de E, que eu vou colocar aqui, f de E de x. Ela vai ser igual a 3x mais 6. E aí, ó, o GeoGebra é muito legal para isso, ele traça o gráfico aqui, tá? Aqui é o gráfico da função. Ele plotou de verde aqui, tá? Agora, e aparece aqui também o gráfico da função, 3x mais 6. Vou fazer o gráfico da outra agora. Fzão de x vai ser igual a 4x. Aqui está o gráfico da função. Eu vou dar um zoom out aqui para a gente enxergar aqui, ó. Esse ponto aqui, que é o ponto de interseção, que eu posso calcular aqui, ó, entre essas duas funções, essa e essa, esse ponto A, ó, é o ponto 6, 4. Ele é chamado ponto de equilíbrio, onde empata aqui as duas corridas, o valor das duas corridas, tá? Bom, como eu queria para 8, tá? Eu vou verificar aqui quanto é que dá para 8. Eu vou fazer aqui, ó, x igual a 8, vírgula, fzinho do fzão de 8, que é o nome da função, tá? Ó, deu bem aqui esse ponto, tá? Então, deu os 32 reais, certo? Que é o da F. Agora eu vou fazer o da E. Eu pego o ponto 8, F E de 8, tá? E aí, obtenho aqui que é 30, ó, 8, 30, certo? Então, observe que sempre a que estiver abaixo, aqui, é que está sendo a mais barata. E a que está acima é que está sendo a mais cara. Você observa que se sua corrida for menor que 6 km, é mais vantagem usar aqui a função F, ou seja, a empresa F, que a vermelha está abaixo da verde. Então é mais vantagem usar a vermelha. Agora, se a corrida for maior que 6 km, ó, você olha para cá, se for maior que 6 km, a que está embaixo é a verde, então é mais vantagem usar a empresa E, tá certo? Então esses pontos aqui são pontos particulares, porque ele queria justamente no 8. Essa aqui no 8, né, ela vai dar 30, e essa aqui no 8 vai dar 32, ok? Então, graficamente, você verifica que é mais vantagem usar a empresa E também. Bom, pessoal, então é isso, o objetivo da aula foi cumprido. Na próxima aula nós vamos trabalhar inequações do primeiro grau. Até lá!